Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu e meu grupo, que é composto por Maria Sofia e Maria Paula, nós vamos falar sobre seleção artificial. A seleção artificial consiste em cruzamentos seletivos realizados pelos seres humanos, com o intuito de selecionar características fenotípicas desejáveis. Este processo também é uma forma de testar a evolução experimentalmente. Muitos dos alimentos que consumimos hoje só são comestíveis graças a esse processo, o qual vem sendo realizado há milhares de anos pelo homem. Tais alimentos, assim como animais de rebanho ou domésticos, resultantes desse processo, são bem diferentes dos seus ancestrais selvagens. A couve-flor, o repolho e o brócolis são vegetais amplamente difundidos na nossa dieta e bastante distintos entre si, tanto em forma como em sabor. Mas todos eles foram cultivados a partir de uma única espécie de mostarda silvestre. Da mesma forma, cachorros da raça Labrador, Pug e Basset Hound percebem todos a mesma espécie. Apesar das diferenças evidentes entre eles, as características que hoje vemos de maneira até exacerbada nas raças de cachorros já existiam em populações naturais de lobos, animais dos quais os cachorros descendem, mas foram selecionados durante milhares de anos até chegar à imensa variedade de raças que temos hoje. De maneira simplificada, a seleção artificial funciona da seguinte forma: o homem seleciona indivíduos com uma determinada característica desejada e promove o cruzamento entre eles, fazendo o mesmo tipo de seleção nas gerações seguintes. Isso faz com que os genes responsáveis pelas características tenham sua frequência aumentada, tendendo a entrar na homozigose. Por outro lado, a população então tem sua variabilidade genética reduzida, o que pode ser um problema. Sem variabilidade genética, fica mais difícil para que uma população se adapte a variações ambientais. Além disso, outra preocupação é o efeito do endocruzamento, que aumenta a possibilidade de que genes recessidos deletérios se manifestem. A consequência disso é, em cães, que diversas raças apresentam doenças associadas à baixa variabilidade dos seus genes. Seleção artificial em animais. A seleção artificial pode ser feita com base no fenótipo dos animais, em uma característica, ou seja, através do que ele representa ou desempenha, ou pode ser feita baseada em seu genótipo, ou seja, o animal é selecionado por meio da medida de seu valor genético. Esse potencial pode ser mensurado matematicamente pelas técnicas genética quantitativa, utilizando informações do próprio animal, de seus ancestrais, descendentes e parentes colaterais, ou mesmo pela identificação de genes de efeitos maiores, utilizando as técnicas de genética molecular. A seleção artificial de plantas é uma estratégia de melhoramento genético que envolve a escolha de pais com características de interesse, com o objetivo de que seus filhos herdem essas características desejáveis. A seleção artificial pode ser usada para produzir frutas e vegetais maiores, mais saborosos e de maior durabilidade, plantas com maior resistência a pragas, doenças e variações climáticas. O resultado são lavouras mais produtivas, com menores custos ao produtor e alimentos mais acessíveis ao consumidor. Naquela época, a seleção artificial de plantas era aplicada pelos agricultores para produzir vegetais que fossem mais modernos e que tolerassem os desafios da agricultura. Quando é feita, as qualidades selecionadas são bem conhecidas e levadas adiante, prática que tem sido aperfeiçoada até o dia de hoje, para o desenvolvimento de novos cultivares. Diferente da seleção natural, a seleção artificial acelera o processo de adaptação e estabilidade das plantas. Com ela, é possível avaliar uma enorme possibilidade de cruzamento entre pais com diferentes características benéficas. O objetivo é alcançar plantas que apresentam atributos desejados, como tamanho de frutos, números de grãos por vagem, espiga, etc., e resistência a pragas e doenças. Atualmente, esses animais domesticados são o que chamamos de cães. A domesticação é o ato de separar um pequeno grupo de organismos, neste caso, lobos, da população principal e selecionar suas características desejadas por meio da reprodução.
Ao longo de milhares de anos, a domesticação de lobos resultou na perda de algumas de suas características mais agressivas, como o comportamento instintivo e defensivo na presença de seres humanos, latir ou uivar, ranger os dentes, preparar-se para atacar ou fugir, e o tamanho e formato de seus dentes. Não se sabe ao certo porque os seres humanos começaram a domesticar lobos, mas biólogos evolucionistas suspeitam que esses tenham ajudado os seres humanos a caçar durante a Era do Gelo. Na verdade, eles também levantaram a hipótese de que, se isso fosse verdade, sua domesticação poderia ter sido o que ajudou os ancestrais humanos a sobreviverem à Era do Gelo e o motivo pela qual os neandertais foram extintos. Hoje em dia, os seres humanos selecionam uma variedade de características em cães, com base em sua preferência pessoal e no companheirismo, em vez de pensá-las como uma forma de aumentar a sobrevivência humana. A seleção artificial é uma prática fundamental na criação de bovinos, onde os criadores escolhem deliberadamente os reprodutores com características desejáveis, como maior produção de leite, melhor conformação corporal, resistência a doenças, entre outras qualidades. Isso ajuda a melhorar geneticamente o rebanho ao longo das gerações, visando aumentar a profundidade e a qualidade dos animais criados para diversos fins, como carne e laticínios. Em resumo, a seleção artificial em bovinos é uma prática fundamental para a pecuária moderna, permitindo melhorias significativas na produtividade e na qualidade do produto bovino, mas que requer um equilíbrio cuidadoso entre os objetivos de seleção, diversidade genética e considerações éticas. A seleção artificial nos gatos é o processo pelo qual os humanos escolhem quais animais irão reproduzir, baseando-se em características desejáveis, como cor da pelagem, temperamento, tamanho e formato do corpo. Este processo resultou na criação de diversas raças de gato, cada uma com suas próprias características únicas, como, por exemplo, o gato persa, que é conhecido por sua pelagem longa e rosto achatado, enquanto o siamês se destaca pelo corpo esguio e olhos azuis vibrantes. Além das características físicas, a seleção artificial também influenciou o comportamento dos gatos. Raças como o Ragdoll são famosas por seu temperamento dócil e comportamento relaxado, sendo muitas vezes descritos como os gatos de colo. Já os gatos Bengal, com sua aparência selvagem, têm uma energia alta e são muito ativos. Enfim, através da seleção artificial, os humanos não apenas moldaram a aparência e comportamento dos gatos, mas também impactaram sua saúde. Algumas raças, como o Scottish Fold, podem apresentar problemas de saúde devido às características selecionadas, como as orelhas dobradas, que estão associadas a problemas de cartilagem. Obrigada por assistirem até o final e muito obrigada pela atenção. Um beijo e boa tarde.